Bom, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Arrow Function. Bom, Arrow Function nada mais é do que você escrever a função normal, natural do JavaScript de uma forma diferente, uma outra sintaxe. Vamos escrever aqui como nós escreveríamos a função normal. Function, você dá o nome da função, passa o parâmetro para ela, chama chaves e aqui você escreve o seu texto. Por exemplo, você vai retornar um número passado como parâmetro multiplicado por 2. Aqui é o parâmetro, né? Você dá o nome que você quiser. É interessante você dar um número que diga o que você está passando como parâmetro. Nesse caso aqui eu estou passando um número, então eu chamei de número. Isso aqui vocês já devem conhecer, é a função padrão do JavaScript. Uma função dobrar, chama um parâmetro e ela retorna o dobro desse parâmetro. Beleza? Como é que a gente poderia escrever essa função de uma outra forma? A gente pode criar uma variável chamada dobrar e a ela atribuir uma função, não vai ter nome, vou passar o argumento e dentro dela eu vou retornar um número vezes 2. Ou seja, é a mesma coisa dessa função aqui, só que eu criei de uma forma diferente. Eu criei uma variável, né, uma constante, que recebe uma função anônima. Por que função anônima? Porque ela não tem nome, tá vendo? Function não tem o nome dobrar aqui. Ela é uma função anônima, uma função sem nome. No entanto, quando eu chamar ela, eu vou chamar ela igual essa daqui, chamando dobrar. Eu vou chamar ela dessa forma aqui, ó. Console.log. Vou colocar o console.log aqui para essa também, para a gente ver. Vou mudar o número aqui. Peraí que deu um erro aqui. Ah, porque eu chamei ela duas vezes, né? Não pode. Vamos comentar essa daqui. E vamos executar só essa de cima. Então, ó, essa de cima aqui retornou 4. Que eu passei o 2 como parâmetro, ele multiplicou por 2 e retornou 4. Esquece esse start e end processo aqui. Isso aqui é que iniciou e finalizou o processo. Isso aqui é o resultado final. Beleza, agora nós vamos comentar essa daqui e vamos descomentar essa daqui. Executar, retornou 8. Tá vendo? Eu chamei da mesma forma que essa aqui de cima, só que eu criei de uma forma diferente. Eu criei uma função anônima, porque está sem nome, por isso que se chama anônima, e atribuí ela para uma constante. Só que na hora de chamar, eu chamo da mesma forma do que uma função normal. Beleza? Tá, essa seria uma outra forma de declarar uma função. Agora nós vamos declarar uma arrow function. Eu vou criar também uma constante chamada dobrar e vou atribuir ela também uma função, só que com uma sintaxe um pouco diferente. Eu vou chamar direto o argumento e aqui eu vou abrir chaves e vou retornar um número vezes 2. Beleza? E aqui embaixo eu vou chamar o console.log para a gente ver. Vou comentar essa aqui de cima. Tá dando um erro aqui. Ah, sim, faltou a setinha. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu criei uma variável, igual eu fiz aqui em cima, e atribuí ela uma função, igual eu fiz aqui em cima. Só que aqui eu escrevi de uma forma diferente. Eu não coloquei a palavra reservada, na palavra-chave function, tá vendo? Não precisa, na arrow function. Comecei direto pelo parâmetro. Coloquei essa setinha aqui, que significa igual sinal de maior. No meu caso aqui está uma setinha desenhada porque tem uma configuração aqui para ficar mais bonitinho, mas nada mais é do que um igual e um sinal de maior. Abri chaves e escrevi minha função igual todas elas, né? Daqui assim nada muda. O que muda é daqui para trás. Arrow function, que significa função flecha, é por causa disso aqui, que parece uma flecha. Você bota um igual sinal de maior, apareceu uma flecha, deram o nome de arrow function, função flecha. Mas nada mais é do que escrever uma função com uma outra sintaxe. Então aqui, se a gente for executar, ele retornou 12. Entenderam?
Então é simplesmente você começar já pelo argumento arrow function. Você não precisa escrever function, você não precisa escrever o nome da função. Você começa pelo argumento. Só que tem essa diferença aqui. Você precisa colocar um igual e um sinal de maior para dizer que isso é uma arrow function. E aqui você escreve o que você quiser. Vamos escrever essa arrow function de uma outra forma. Vou copiar aqui. Vou colar aqui. Esqueci do console.log. Vamos comentar esse daqui. Quando eu só tenho um parâmetro na arrow function, eu posso omitir esses parênteses aqui. Tá vendo? Ele não precisa. Isso aqui é a passagem de parâmetro, só que sem os parênteses. É um pouquinho estranho, mas é só se acostumar. Eu vou executar aqui, ó, retornou a mesma coisa. Quando eu salvo a configuração do prettier, que formata, ele coloca os parênteses, né? Mas você não precisa desses parênteses. E também, quando você só tem uma linha de código, você não precisa das chaves também. Então a função ficaria assim. Então, não precisa também do return, da palavra return. A função ficaria assim. Ó, vou executar aqui. Funcionou. Aqui ele bota esses parênteses aqui automaticamente. Então, olha como é que fica a arrow function. Se você olhar assim, você nossa, que troço é esse, que bicho é esse? Não dá para entender nada. Mas é uma função, isso aqui é uma função. O que eu fiz? Eu tirei as chaves e a palavra return, porque eu só tenho uma linha de código, então eu posso fazer isso. Também posso escrever assim, com as chaves e com return. É a mesma coisa, entendeu? Só que assim fica mais enxuto, menos código. E aqui também eu tirei os parênteses, porque só tem um argumento. Se eu tivesse dois argumentos aqui, se eu tivesse A e B, eu teria que informar os parênteses. Eu não posso ficar assim. Assim, não pode. Só posso ficar assim se eu tiver só um argumento. Se eu não tiver argumento nenhum, eu tenho que também colocar os parênteses. Também tem que colocar os parênteses. Agora, se eu só tiver um argumento, eu posso omitir os parênteses. E desse lado aqui, eu posso omitir as chaves e a palavra return se eu só tiver uma linha de código. Se eu tiver duas linhas de códigos, por exemplo, se eu tiver essas duas linhas de código aqui, eu preciso colocar as chaves, porque eu só não tenho mais uma linha, eu tenho um bloco aqui dentro. Então eu preciso das chaves, eu preciso da palavra return. Entenderam? É simplesmente você escrever uma função com uma outra sintaxe. Aí você tem que decorar, memorizar esses negocinhos, né? Pô, não preciso do parênteses aqui se eu tiver só um argumento, não preciso das chaves aqui se eu só tiver uma linha de código. Mas é a mesma coisa, é simples. E você precisa dessa setinha aqui para indicar que é uma arrow function. Lembra, função flecha, é porque tem essa flecha aqui. Simples assim. Espero que vocês tenham entendido, galera. Valeu!